Muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 23 de 2 de 2018, estamos começando mais um programa Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto e Jorge Aquartã. Isso aqui tá? Isso aqui tá ligado? Muito boa tarde. Hoje, dia 23 de 2 de 2018, está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto e Jorge Aquartã. Estamos aqui aguardando o Coronel Jean, por motivos no trânsito hoje do Distrito Federal. Está um pouco conturbado. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Roberto. Vamos continuar aguardando aqui o nosso pré-candidato a deputado distrital, Coronel Jean, né, Roberto? O pré-candidato Jean, na verdade, ele teve um problema no trânsito, mas vamos seguir nossa programação normal, tá? Eu peço a vocês que estão acompanhando, até mesmo em consideração ao pré-candidato Jean, no caso, para que ele possa fazer responder algumas perguntas aqui em nossa programação. Né? Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes, exatamente. Vamos lá, Roberto, vamos falar um pouquinho do nosso metrô? O nosso metrô hoje está tendo alteração aí para manutenção dos trilhos. Né? Ele vai ficar parado aí das 9 às 16. E a informação que nós temos é que estão fazendo manutenção nos trilhos. E aí, o que você acha disso, Roberto? É necessária a manutenção nos metrôs, né? No metrô, nos trilhos, na verdade, para saber se as peças que foram adquiridas recentemente lá em São Paulo estão funcionando, né? Porque a população tem perecido em inúmeras situações aí que tem ocorrido no metrô do Distrito Federal, mau funcionamento, e quando a gente, até nós que somos cidadãos, ficamos preocupados muitas das vezes quando existem greves, muitas cobranças, né, do sindicato dos metroviários, porém, na hora da população colher realmente aquilo que é necessário, não tem, né? É verdade. E aí a gente precisa... Você sabe qual que é a região, qual que é o local que estão fazendo essa manutenção hoje? Essa manutenção é hoje, tá? Sexta-feira, dia 22. São as estações de Águas Claras e Terminal de Samambaia. A medida informa que é normalizar a circulação dos trens nesse trecho, né? Nesse período, eles rodarão somente no sentido central, Ceilândia e Ceilândia Central. Então é isso. O metrô trabalhando aí para a população do Distrito Federal. Melhorar, né, um pouquinho aí para minimizar o problema, né? Trânsito. Tá certo. É uma outra coisa assim que eu fiquei assim um pouquinho assustada, são a mudança de velocidade dos pardais, né? Alguns pardais eles vão diminuir a velocidade, já não basta a quantidade, agora vão diminuir também a velocidade. A quantidade também? Quantidade já está lotado, né? Mas vamos colocar mais e estão diminuindo a velocidade aí, Roberto. Você tem como nos informar ou passar aí aonde que estão fazendo essas alterações, onde vão ser essas alterações aí, quais são os pardais que vão ter alteração diminuída e vão diminuir a velocidade? Bom, segundo informações que obtivemos aí do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o DETRAN, alterou na última quarta-feira, no dia 21, a velocidade permitida em 2 vias de Ceilândia Sul. As avenidas N2, próxima à estação do metrô, e N3 tiveram o limite reduzido de 60 para 50 quilômetros, né? E ao todo são 67 placas foram substituídas nesses 2 trechos. A alteração é uma medida de segurança que as 2 vias têm grande incidência de acidentes de trânsito. De acordo com o estudo de Brasília, a vida segura feita por órgãos do governo local de 2017. A BN3 é a segunda com maior número de vítimas em Ceilândia. O diretor do DETRAN ainda diz, o Silvaim Barbosa, que a medida ressalta a importância da mudança, porque existem fluxos de pessoas que passam por essas vias e também é muito comércio e é preciso um cuidado maior com os pedestres, ele pontua. Então, por isso que estão diminuindo aí as velocidades. Exatamente. Por isso que estão diminuindo aí a velocidade. Exatamente. Infelizmente, na verdade, a população de Brasília ela tem perecido com alta taxa de cobrança do DETRAN em relação, por exemplo, a multas dos carros, poucos locais para estacionar. As pistas aí também, como recentemente houve a queda do viaduto DR
no caso em conjunto com o Detran, deveriam analisar, porque é uma arrecadação absurda que o Detran colhe em relação às multas, né? Porém... Eu fiquei sabendo de um pardal ali também na IPTG. É verdade. Vão diminuir de 60 para 50. Exatamente. Bom, Ali na área da IPTG. Nós vamos continuar aguardando o nosso pré-candidato Coronel Jean. E você que tem alguma pergunta para fazer, tá? Você pode mandar um zap, uma mensagem de áudio para o telefone 983649930, tá? Você pode fazer a pergunta que desejar, que ele vai responder aqui assim que chegar, tá bom? O problema do trânsito é recorrente, né? Prova disso que o Coronel Jean, nós, durante a semana, nós tomamos todo o cuidado em protocolar um convite formal para que o horário é das 13 horas até as 14, que é o horário do Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto e Jorge Aquartan. Mas, vamos continuar aguardando. Essa semana fomos pegos de surpresa com falecimento, mudando de assunto, né? Ai, nosso elefantinho. O elefante Babu. Ele, né, teve falecimento faleceu lá no zoológico. E agora estão fazendo o pedido para suspender aí as visitas, né, no zoológico após a morte do elefante Babu. Exatamente. E aí, Roberto, conta aí para nós o que você acha, o que você pensa. Bom, se eu for achar, por exemplo, eu quero primeiro que a polícia tem que descobrir quem foi o animal, o verdadeiro animal. Só o triste jogou veneno pro elefante, né? Então, uma ação popular ajuizada na Vara de Meio Ambiente do Distrito Federal pede à Justiça que proíba temporariamente a visitação ao Zoológico de Brasília. O documento de autoria de um ativista pelos direitos dos animais foi entregue na última quarta-feira, dia 21, um dia após a confirmação da causa da morte do elefante Babu. Fala aí a idade do elefante. Fala aí a idade. Eu não tenho os dados aqui fala aí, do elefante. Ver. 25. Tem 25 anos, né? Está informando aqui o nosso diretor da rádio. Judiação, né? Covardia, né? O zoológico admitiu a possibilidade dele ter sido envenenado. A biópsia do Instituto, emitida pela Universidade Federal Paulista, Unesp, apontou a presença de substâncias tóxicas como chumbo, arsênio, mercúrio e elementos cumarínicos, composto altamente danoso aos animais. A pessoa já foi com a intenção, né? Eu não sei quem é mais animal, né? Porque ele está ali justamente para prover o entretenimento. Ele já está no local que é indevido, porque nenhum animal merece ter sua limitação do ambiente onde ele está. Aí levanta uma espécie de ser humano, não sei é que pode chamar, para fazer uma maldade dessa, Jorge. Covardia, né? Uma covardia, muito triste mesmo. Então, nós estamos aqui hoje, dia 23/2, são agora exatamente 13 horas e 10 minutos, estamos aguardando aqui o Coronel Jean, né? Na verdade, combinou conosco que estaria aqui na rádio às 13 horas para iniciar uma entrevista como pré-candidato. Temos aqui uma rodada de perguntas para que ele possa responder a você, ouvinte, os amigos dele que está nos acompanhando nesse momento. Peço um pouquinho de paciência, porque eles já avisaram que estão a caminho por conta do trânsito, que está muito intenso na cidade estrutural, naquela avenida ali, né? Beto, eu estou escutando assim, muitas pessoas reclamando, né? A população aí reclamando da merenda escolar, das merendas aí na escola. Você tem ouvido aí? Como é que tem feito uma pesquisa? Como é que está? Olha, a gestão, o que tem que ser dito aqui, para que vocês entendam, não é uma crítica pessoal ao governo do Distrito Federal. Isso tudo passa por um problema de estrutura, de gestão, né? A partir do momento que o governo entender que é necessário construção de hortas, valorizar o pequeno empreendedor rural, por exemplo, o produtor rural, na verdade, fazendo parcerias, facilmente a alimentação de nossas crianças pode ser reaproveitada, Jorge. Melhorar, exatamente. Eu não consigo entender qual é a dificuldade. Inclusive, vou até convidar o secretário, no caso do governo do Distrito Federal, para que ele possa, Secretaria de Educação, para que eles possam vir aqui bater um papo conosco em relação a isso, para explicar para a população o que está sendo feito. Porque ano passado, mês de novembro, uma criança desmaiou de fome, né? Aí falou que foi um problema, talvez foi a falha de uma mãe, talvez, dizendo, né, a entrevista.
problema pontual. Eu acredito que não, porque é uma criança que fica 2 horas dentro de um ônibus até chegar às 13 horas, o mínimo necessário. Eu acredito que um bom senso, um estudo de viabilidade para mudar talvez o horário das crianças, né? Para ser oferecido um almoço, algo realmente bem... Mais sustentável, né? Uma coisa Exatamente. mais sustentável, uma alimentação mais Exatamente. forte, né? Para que elas possam se alimentar, se nutrir. pouquinho. Agora, isso tudo tem que ser debatido com muito cuidado, com muita cautela. A população do Distrito Federal ela tem padecido em relação a um governo que talvez aí tenha faltado algumas situações, não por maldade, mas eu acho que às vezes faltou realmente empenho dos secretários em mudar alguma situação, né, através da merenda escolar da nossa educação. Nós continuamos aqui aguardando o nosso pré-candidato Coronel Jean e colocamos aqui o zap, né, o número à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, tá? O zap é 983649930, tá? Vocês podem mandar mensagem de voz também, tá bom? E vamos lembrar aqui que nós temos também o YouTube. Cadê o canal do YouTube ali, ó? Rádio e TV Estação 26, tá? Vocês podem também assistir o programa, compartilhar o link, depois, caso queira, pelo YouTube. Isso aí, exatamente, pessoal. Agora são exatamente 13 horas e 14 minutos. Hoje, dia 23 de 2018, estamos no ar com Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto e Jorge Quartan. Jorge, infelizmente estamos acompanhando também uma situação um pouco grave nos hospitais, né? É verdade. São os pombos, né? É verdade. São os pombos. No último... Temos 3 pessoas internadas no Agarran, né, por infecção de... É fezes ou é piolho de pombo? Na verdade, foram fungos. Né? Fungos, né? Exatamente. Na verdade, 3 pessoas estão internadas no Hospital de Base do Distrito Federal devido a uma doença infecciosa transmitida por fungos encontrados nas fezes dos pombos. Outros 2 pacientes também foram hospitalizados com a doença, mas receberam alta no início da semana. Muito boa tarde a todos vocês. Isso aqui é o Estação Entrevista. Chegou aqui nossos estudos. São 3 ou 5 pessoas que estão lá? São exatamente 3. 3 pessoas que estão internadas. Exatamente. Estamos agora no ar. Chegou aqui o Coronel Jean. Coronel, muito boa tarde. Boa tarde, Coronel Jean. Estávamos aqui... Só empurrar. Tá ligando? Tá ligado? Então, tá muito boa tarde. Funcionou? Tá funcionando aí? Tá funcionando, tranquilo. Funcionando? Boa tarde aos ouvintes. Peço desculpas mais uma vez. Não, tudo bem. Por ter chegado um pouco mais tarde. O trânsito, né? Nós debatemos aqui. A saída o pessoal vai pegar as crianças na escola, né? E acaba complicando um pouco. É verdade. Exatamente. Tá certo. Mas vamos lá, vamos começar aí. Quando nós já apresentamos aqui como pré-candidato distrital, né? E assim, o que a gente queria saber seria um pouquinho da sua história. Quem é Coronel Jean hoje? Conte um pouquinho assim para os nossos ouvintes. Quem é Coronel Jean? Bem, olha só. Antes da gente até falar eu acho que é importante a gente falar da nossa história, né? Claro. Mas eu queria deixar registrado aqui, assim, a minha preocupação, né? Nessas últimas 36 horas a gente tem visto, a gente vai ter a oportunidade de falar isso daqui a pouco, falar um pouco de segurança. Sim. Mas eu queria deixar aqui esse registro, né, dessa questão da violência tão grave que nós estamos passando no Distrito Federal. Nós tivemos 2 tentativas na verdade, um homicídio e uma tentativa de um latrocínio e um homicídio, na verdade, 2 homicídios, né, mas muito graves. E assim, eu acho que a gente vai ter que discutir um pouco mais essa questão da segurança no Distrito Federal. Né? Com certeza. Mas enfim, porque eu vinha conversando sobre isso agora no carro e fiquei... Estou muito impactado, né? Na minha cabeça, a situação é muito grave. Mas eu sou nascido aqui, meus pais são pioneiros da cidade. Minha mãe chegou aqui, na verdade, em 1957, antes de começar a construir a cidade. E meu pai chegou depois de 60. Moravam os 2 na Vila Dimas, né? Eu sou nascido em 71 e passei a minha vida toda em Brasília. Tive um tempo de 2, na verdade, entre idas e vindas, 4 anos em São Paulo. Foi muito produtivo para mim em termos de vida e de aprendizado.
Mas a minha vida toda foi pautada dentro do Distrito Federal e o tempo todo dentro da área de segurança, né? Eu tive 2 anos, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. E fui estagiário, depois passei 2 anos como bancário, e aí entrei na academia de polícia com 17 para 18 anos. Então a minha vida foi toda, praticamente toda dentro da área de segurança. E como filho da cidade, eu tinha uma esperança muito grande que a gente tivesse, talvez, nesse governo atual, uma administração melhor, né, do que a gente já tinha visto no passado. Infelizmente, me decepcionei muito com isso. Tive a oportunidade de comandar alguns batalhões na polícia, subcomandante de alguns batalhões e comandar alguns batalhões. Trabalhei também em diversas unidades. E tive uma experiência também muito positiva. Em 2003, 2004, eu tive uma missão de paz das Nações Unidas, no Kosovo, o Kosovo, antiga Iugoslávia, e foi uma missão muito, muito produtiva, porque o Kosovo é um país, entre aspas, né, um protetorado da ONU ainda muito, muito pobre, com a sociedade muito dividida, etnicamente dividida, e dividida também com relação à religião. Então foi muito complexo trabalhar lá. Mas ajudei a montar a polícia local, e foi uma experiência muito positiva para mim. Então a minha história de vida ela é toda baseada nisso. Segurança. Baseada na segurança. Eu tive também uma experiência muito, mas muito gratificante como administrador de São Sebastião. Eu fui administrador de São Sebastião no final do governo Agnello. Não tenho nenhuma vinculação com o PT. Fui para lá porque existia uma condição, infelizmente, complicada do ponto de vista até da gente comentar, mas o administrador à época teve um problema muito sério com justiça, com essas coisas, e eu meio que fui para lá como um interventor na condição de tentar organizar as coisas. E graças a Deus deu certo, a gente trabalhou muito, foram 6 a 7 meses, e eu tenho um carinho muito grande pela comunidade de São Sebastião. E de um tempo para cá, eu tenho vindo muito à Ceilândia, né? Tenho participado em outras rádios comunitárias da Ceilândia, discutido as questões de segurança, e eu acho que nós precisamos dar um salto de qualidade em Brasília. Nós precisamos, no Distrito Federal, dar um salto de qualidade na administração, e eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Vamos sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho da educação. Como é que você analisa a educação hoje no Distrito Federal? A infraestrutura que a gente tem nas escolas, nas salas de aulas, as merendas que a gente estava até aqui comentando da sala de aula. Como você está analisando isso? Os transportes também? Olha, para a gente falar da questão de educação, a gente tem que analisar vários aspectos, né, Jorge? Mas olha só, eu tenho feito algumas palestras, e dos locais que eu fiz palestra foi na Escola Classe aqui em Ceilândia. E assim, eu fiquei muito espantado com a falta de estrutura, e a diretora me reclamando que ela não recebia o PEDAF, que é uma verba que cada escola tem, né, para executar algum tipo de melhoria na escola que não esteja, por exemplo, dentro de uma previsão feita pela regional ou pela secretaria como um todo. Então, assim, isso é muito grave, porque é comum, no início de cada semestre, no início de cada ano, você fazer uma pequena reforma na escola, colocar a escola em condições melhores para que as crianças possam estudar. E aí vem um outro problema muito grave, que essa questão do PEDAF, quem está nos ouvindo sabe, que é da educação, sabe do que a gente está falando, que foi um erro que esse governo cometeu e que vem cometendo, talvez, até por falta de gente do governador ouvir mais gente. Na segurança eu posso garantir isso. Ele não ouve, ele ouve um grupo pequeno de pessoas, e aconteceu dele centralizar a administração, Jorge. Então, na contramão, olha só, na contramão do que acontece em toda a administração do mundo inteiro. Hoje, as pessoas estão descentralizando para que lá na ponta o administrador possa, estando mais perto do cidadão, né? Ou no caso das empresas, mais perto do cliente, tomar decisões mais rápidas. Esse governo está fazendo o contrário. Então, ele centraliza tudo quanto é compra,
ele centraliza as verbas, ele centraliza as decisões, e aí erra porque ele não sabe o que está acontecendo lá na ponta. Isso aconteceu com a educação, aconteceu com a segurança, porque ele tirou a autonomia dos batalhões, subindo o empoderamento para os comandos regionais. Então, os nossos comandantes de batalhão hoje, dos 2 batalhões de Ceilândia, são majores, não são mais tenentes-coronéis, e as decisões, infelizmente, são tomadas no comando regional. Veja bem, eu não estou dizendo que é ruim o comando regional, absolutamente não é essa a questão. A questão é que o governo tirou a autonomia do 10º Batalhão, tirou a autonomia do 8º Batalhão. A autonomia que o comandante tinha. Isso é ruim, porque o comandante do batalhão é que sabe onde o calo aperta, sabe onde é que a coisa está lá. Hoje nós não estamos tendo mais nem segurança nas escolas, né? Há um tempo atrás a gente tinha segurança, tinha aquele Cosme e Damião, né? Os PMs que ficavam ali na saída. Normalmente era por meio do batalhão escolar, Jorge. Assim, é claro que a questão do efetivo é muito grave. Só para vocês terem uma ideia, nós perdemos mais de 3.000 policiais nesse período do Agnello. Não é culpa dele somente, não. Eu sou muito honesto nas minhas ponderações. Não é só culpa dele. Ele tem a questão da Previdência. Então, o medo da questão da Previdência fez muito policial ir embora, e até vários colegas e policiais reclamam porque não precisavam ter ido embora tão rápido, perderam vantagens por causa disso, mas, enfim, todo um conjunto da obra que fez com que esses policiais fossem embora. Mas, voltando à questão da educação, e aí da educação a gente vai para a saúde, essa centralização de decisão é ruim, porque isso de centralização de decisão e de execução das decisões. Porque isso tira a autonomia, por exemplo, do diretor de escola. Isso é muito ruim. E na saúde foi a mesma coisa. Então você tem um esvaziamento de várias áreas dos hospitais. Vamos pegar, por exemplo, o Gama, em que você está tirando do Gama a pediatria, aí você tira do Gama a obstetrícia. Entende onde eu quero chegar? Para centralizar num hospital que vai atender aquela região toda. Então, assim, isso é ruim. Ele tirou completamente a autonomia das administrações regionais. Quem não sabe disso? Centralizou 3, 4, 5 administrações sobre um comando só. Ou seja, isso é um tiro no pé. Quem deu a ele essa assessoria, assim, não entende nada de administração e absolutamente não entende nada de política. Como é que se analisa hoje a Secretaria de Educação? Bem, eu não posso fazer uma análise do modo geral com relação à Secretaria de Educação, até porque a minha vontade hoje é de colaborar dentro do processo legislativo da Câmara Legislativa. É claro que a gente tem que entender de tudo, mas eu não posso também querer me arvorar o direito de saber tudo que acontece dentro da educação. Mas, se você pegar a educação de 7, 8 anos atrás, não estou falando só do governo dele, nós éramos top dentro do Brasil. Nós não somos mais. Você não acha assim que tem professores desviados assim, das funções em secretarias? Assim, a secretaria está superlotada com professores ao invés de estarem na sala de aula? Talvez sim. Mas quer ver um assunto mais grave? Quantos professores nós temos, por exemplo, com atestado médico? Problema de saúde. Também. Isso problema é gravíssimo. São muitos e muitos professores. Então, assim, isso é outro problema do governo atual. Se afastou completamente do servidor público. Então, eu estou mentindo? Todo mundo sabe disso. Então, assim, se você não conversa com os servidores, como é que você pode querer? E olha só, nós não estamos aqui discutindo a questão salarial, que aí sim é um direito de embate de ambos. O governo diz que não tem condições, vai bater, e os sindicatos vão dizer que tem. Mas, afora isso, tem que haver uma conversa, tem que haver uma disposição por parte do governo e por parte até dos servidores de buscar soluções melhores para a cidade. Assim, caso eleito, qual seria o seu projeto para melhorar essa nossa educação? Nós temos 2 coisas que são fundamentais, na minha visão. E aí eu vou puxar para o meu lado, que é a questão da segurança. Nós precisamos urgentemente
estabelecermos uma agenda de educação para a segurança. O que eu quero dizer com isso? Acompanha comigo, Jorge. Você tem hoje, por um lado, uma delinquência que eu chamo de profissional. O que é o profissional? É o bandido que entrou no crime e esse não tem mais volta. Ele pode até ter volta, mas isso aí é por força de lei. Eu costumo dizer que é na força, ou seja, endurecer a questão da lei de execução penal, discutir a questão da maioridade penal, né? Eu não quero ser o dono da verdade. Mas todo mundo comenta, todo mundo sabe, qualquer policial que trabalha na rua o tempo todo sofre com isso, os comerciantes sofrem com isso. Um garoto de 14, 15, 16 anos cometendo crimes à torta e à direita e não ficou preso. Mas, enfim, nós precisamos endurecer a questão do cumprimento da lei e discutir essa questão da maioridade penal. Se vai reduzir a maioridade para 16 anos, sou a favor dessa discussão. Ou se reduz, ou se aumenta as penas. Era outra coisa que eu queria dizer. Ou se aumenta as penas. Você estava até comentando, né, Vento? Sim, mas continue. Pode continuar. Sim, esse é o lado da força. Mas aí você tem que ter um outro lado, que é o lado da educação. Nós temos que convencer a nossa juventude, essa geração Y, a geração Z que está aí, né? Depois da nossa geração, que é a geração X, a geração Y, a geração Z, que eles são melhores do que nós e que eles não precisam enveredar para o crime. Por que isso? Porque senão você nunca vai diminuir essa questão da criminalidade. Não é só na porrada, porque você vai prender, você vai tirar de circulação e vai ter outro para substituir aquele. Então, ou a gente quebra essa sequência por meio da educação, e a educação, para mim, é fundamental nesse sentido, ou então você vai ter sempre, como eu disse, a retroalimentação desse problema que a gente está vivendo hoje. Exatamente, recorrente, né? Situação. Pode continuar, João. A nossa saúde do Distrito Federal, ela está em caos. Né? Isso daí todos caótico. O negócio está triste. Degringolou, assim, foi de uma forma que até os pacientes e as pessoas, né, que estão trabalhando estão tendo problema, né, de uma infecção, tendo que tomar um cuidado aí. E, assim, o que você teria para apresentar para a nossa saúde? Só acho que são dois caminhos. E, assim, antes de mais nada, o primeiro deles, que acho que qualquer governador que entrar tem que tomar uma medida parecida com isso, é avaliar a questão financeira da saúde. É preciso passar um pente fino. É preciso gastar melhor o dinheiro da saúde. Então, o sistema de controle do Distrito Federal, o SIGO, ele é um sistema que ele precisa ser melhorado na ponta. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu para os técnicos do GDF na administração financeira cá no centro, na Secretaria de Orçamento. Mas lá na ponta, isso não funciona bem. Por que eu estou dizendo isso para você, Jorge? Porque eu tenho experiência. Eu tenho experiência de ter trabalhado num sistema que recebe dinheiro da área federal, que é o caso da segurança pública com fundo constitucional, cuja o sistema que cuida se chama CIAF. Ali sim, é apertadinho. É difícil de você errar ali. Tem que ser muito bem controlado. E eu trabalhei com o SIGO, tanto dentro da polícia quanto na administração de São Sebastião. E na ponta, esse sistema precisa ser organizado de uma forma melhor, para que a gente tenha condições de gastar o dinheiro melhor. Então, isso é o primeiro passo. Ou seja, é preciso arranjar uma forma de gastar o dinheiro da saúde melhor. Todo mundo no GDF sabe que a parte financeira, não orçamentária, a parte financeira da Secretaria de Saúde é muito complicada. Então, o dinheiro se gasta muito, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham agora, né, nessa modificação, trabalhavam no hospital de base, e que se dizia que, às vezes, você tinha quantidades muito grandes de determinada coisa e faltava esparadrapo. Coisas que se conta assim, a gente não acredita. Não, converse com converse com as enfermeiras, converse com os médicos, converse com as pessoas que estão dentro da área. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, temos que voltar a atenção para a saúde básica, a prevenção.
Exatamente. Nós somos da época em que os postos de saúde funcionavam de forma perfeita. As UPAs, né? As nossas UPAs também. Hoje as UPAs, mas a gente já tinha naquela época os postos de saúde. Então, assim, ou a gente trabalha bem na prevenção, ou não há dinheiro que seja possível para cuidar lá na ponta da questão de se remediar o problema dentro dos hospitais. Então, na minha visão, uma visão, veja bem, uma visão de quem não é especialista no assunto. Uma visão de quem pretende estar dentro da Câmara Legislativa, né? A minha pretensão eu sou pré-candidato, a minha pretensão, se confirmada a minha candidatura dentro do meu partido, é estar dentro da Câmara Legislativa discutindo esses assuntos e pontuando essas questões. Muitas vezes, a minha briga atual com alguns, com a casa, que é a Câmara Legislativa, é que eu sinto que o deputado distrital, ele, à medida que é eleito, duas coisas acontecem. A primeira, ele se entrando naquele meio, e é natural isso, a gente vai trabalhar, e ele começa a se envolver naquela questão do trabalho dentro da Câmara Legislativa, que é natural isso, né? Mas ele se afasta paulatinamente da base eleitoral dele. Por exemplo, caso eleito, né, como deputado distrital, se você recebesse um convite para assumir uma secretaria, você iria? Talvez sim. Isso não há. Mas o povo não te escolheu ali para legislar, para estar ali dentro da Câmara. Veja bem, não há demérito nenhum nisso. Isso faz parte da democracia, faz parte do processo. Desde que isso seja acordado com quem te elegeu. Esse é que é o problema, Georgia. Não se volta na base para conversar com a base. O deputado, e eu acho que isso é fruto também da própria circunstância em que o país vive, ele fica enclausurado dentro do seu gabinete e ele recebe as pessoas, eu vi isso. Recebe muita gente, mas digamos que ele tenha tido 20 mil votos. Sabe quantas pessoas ao longo do mandato procuram ele? Em torno de 1.000, são as mesmas 1.000 pessoas. Então, aquele cabo eleitoral, aquela pessoa... Então, ele é iludido por uma ideia de que quem o procura está representando aquela sociedade que votou nele. Não! Ele tem que voltar lá, ele tem que ir à base discutir. Eu escrevi um artigo que publicamos em alguns blogs, eu tenho meu blog também, coloquei... Se quiser divulgar também, daqui a pouco a gente fala dele. Na minha página na internet é Coronel Jean 190 no Facebook. O Instagram também é Coronel Jean 190. E no Blogspot, você vai procurar lá, coroneljean.blogspot.com.br. Bem, eu dizia o seguinte, Tiros na Ceilândia é o título, silêncio na tribuna. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, nós tivemos um caso de 2 tiroteios graves na Ceilândia. Sim. Vocês se recordam disso? Eu li. Você chegou a ler? Sim. Pois. Não se viu absolutamente ninguém, nenhum deputado federal, nenhum senador, nenhum deputado distrital ir à tribuna dizer que aquilo era um absurdo. Esse era o caso, Jorge, de você entrar numa van sua própria, sei lá, da administração, do seu gabinete, que eu acho que tem que existir verba de gabinete, sim. Sou contra acabar com verba de gabinete. Agora, tem que existir, tem que ser fiscalizado. Gastou com o quê? Prova com o que gastou, mostra com o que gastou. Não, eu gastei porque eu montei um gabinete itinerante com uma van e eu vou aos locais. Tem que entrar numa dessa, vir aqui para o local onde aconteceu e falar, eu só saio aqui da Ceilândia, desse local onde aconteceu, eu só saio daqui quando tiver aqui o secretário de segurança para conversar comigo, quando o comandante da PM estiver aqui, quando o delegado-chefe da Polícia Civil me dizer como é que vai ser resolvida essa questão. Entende onde eu quero chegar? De que não basta você só estar no gabinete e receber as pessoas. Você tem que sair de lá e ir até onde está o seu público, onde está acontecendo as coisas em Brasília. Então, a minha visão é essa. Não acho que há problema algum dele deixar a Câmara Legislativa e ocupar uma secretaria, desde que tenha, digamos assim, o apoio da comunidade. Então, se a comunidade não apoia, ele não vai. Não vai. Pegando um gancho na tua fala, observei ao longo desse governo pessoas que vieram para assumir a secretaria, não são daqui de Brasília. E uma fala dessa senhora me chamou bastante atenção. Disse ela, em uma entrevista para um outro
grande jornal de circulação, que nós vivíamos numa sensação de falsa insegurança, que nós, na verdade, estávamos seguros. Eu gostaria de saber como ela chegou a essa brilhante dedução. Porque é muito fácil, coronel, quando a pessoa tem uma infraestrutura, quando se tem segurança própria, um condomínio bem cercado, né, nesse sentido, e praticamente a parte da nossa força é cuidando da segurança dessa cidadã. Então, por exemplo, ela foi convidada para ser secretária, ela mesmo não sendo de Brasília. Faltou, na verdade, o governo bom senso, dentro da tua fala, convidar o senhor preparado para exercer esse cargo de segurança, de secretário de segurança do Distrito Federal, para pontuar e tentar minimizar o problema da violência? Claro, você está coberto de razão. E vamos dar nome aos bois. Foi a senhora Márcia Alencar. Agora, isso. Não foi só ela. Não. Antes dela, teve Arthur Trindade, um professor da UNB. Sim. Por mais que seja um estudioso no caso, quando que esse cara entrou numa viatura de polícia? Quando que ele sentou num banco de uma delegacia para saber, ao menos, como é que funciona o dia a dia de uma delegacia? Uhum. Quando que esse cara esteve dentro de uma condição de conversar e estar próximo de uma investigação? Quando que ele entrou dentro de um carro de bombeiro para poder seguir para um atendimento de emergência a uma velocidade de 120, 130 por hora para tentar chegar no local e resgatar a vítima? Então, assim, é o mínimo ter tido algum tipo de contato com aquela área. Olha só, eu não estou dizendo que uma pessoa de fora não pode, desde que ele tenha a sapiência, a sabedoria de se cercar dos melhores. E nenhum deles fez isso. E aí não bastasse, perdão, desculpe te interromper, não bastasse, a terceira opção do governador foi alguém da segurança, mas do Rio de Janeiro. Assim, não tem condição. E aí a quarta, que é o adjunto desse anterior, também é de fora. Então, assim, existem determinadas áreas, e a segurança, eu acho que é assim, fundamental, que precisa ser alguém que conheça a matéria e que seja da área. Que esteja na área, né? Porque a segurança, ela está no terreno como um todo, vive o dia a dia das pessoas na rua. Entende? Então, eu acho que, nesse caso específico, faltou uma certa habilidade. Quer ver um exemplo onde ele pode trazer alguém de fora? Secretaria de Orçamento e Finanças. Uhum. Que já aconteceu em Brasília várias e várias vezes, em outros governos. Porque a pessoa vai lidar com algo extremamente técnico. Claro, precisa também conhecer a cidade, está cercada de pessoas, de subsecretários que conhecem a cidade. Mas, assim, é uma área técnica, né? É compreensível, dentro desse sentido, que você possa trazer alguém de fora. Eu sou professor de educação física também, e tem uma máxima que a gente diz sempre o seguinte: no passado, não pode fazer agachamento em determinada altura porque machuca o joelho, não pode fazer isso porque machuca aquilo. Tudo pode, desde que você não sinta dor e não seja limitado por qualquer tipo de problema. Tudo pode. Você pode ter secretário de fora. Agora, tem que ser pessoas que tenham condições e capacidade, né, de fazer com que a coisa funcione. Infelizmente, não aconteceu isso nesse governo. Exatamente. Olha, esse aqui é o Estação Entrevista. Hoje estamos entrevistando o Coronel Jean. Houve um pequeno atraso aqui na nossa programação, mas ele está aqui falando com você, que é eleitor, no caso, e vai ter o poder de escolha em outubro. Pessoas preparadas, capacitadas e que estejam realmente a fim de trabalhar por Brasília. Então, já está comprovado que o atual governo do Distrito Federal falharam ao longo desses anos. Aliás, longos anos. Então, é hora de renovação. E o nosso programa Estação Entrevista oportuniza você para que escolha e faça bem, com cuidado, em outubro, na hora de votar, para que você possa, sim, estar bem representado, escolhendo seu representante, tanto como deputado federal, distrital, senador e governador. Jorge, pode continuar a pergunta. O senhor acha que o cooperativismo das classes da segurança e do Estado em greve não colocam o Distrito Federal vulnerável? Eu acho que em certa medida, isso acontece quando o governo não conversa com as classes. Então, é muito fácil colocar a culpa no servidor público. Hoje, e aí eu sei que
a gente, às vezes, a comunidade como um todo, olha o servidor público ainda como sendo aquele responsável por todas as mazelas que acontecem dentro do governo. Isso não é verdade, gente. Nós temos gente que se esforçou muito, que fez concurso, que entrou, que está trabalhando e que tenta fazer o seu possível para que as coisas funcionem. Agora, nós temos maus servidores também. Nós temos maus servidores, Jorge, que não merecem o cargo que ocupam. Em todo lugar existe isso. Entretanto, eu acho que sem conversar, sem abrir diálogo, sem estar perto dos servidores, sem mostrar as verdades com relação à questão financeira, é impossível você contar com a boa vontade do servidor. Se você não ouve o servidor, que é o que aconteceu de fato nesse governo, se você não se aproxima, se você não conversa, e não foi só com o servidor, com a sociedade como um todo, a parte de comunicação é péssima nesse governo, é péssima. E tudo é comunicação. Né? Só um parêntese. Nós só somos seres humanos porque nós nos comunicamos. O diálogo, a palavra, é bíblico, está escrito lá no livrinho. Comunicação é tudo, realmente. Está lá. O verbo, tudo começou com o verbo. Sim, né? Exatamente. O verbo no sentido de ação. Está lá, foi Deus quem disse, não sou eu que estou dizendo. Então, assim, tudo é comunicação, tudo é diálogo, tudo é discurso. O discurso, quando eu falo discurso, não é o discurso da boca para fora. O discurso é o discurso na essência do que é o discurso. O que mudou o mundo? Quais os grandes acontecimentos que mudaram o mundo? Todos eles foram expostos por meio do discurso, da fala, do diálogo, da exposição das ideias. E esse governo não fez nada disso, infelizmente. Olha só a participação da população. Um abraço para Lohânia Alves Nunes, Renato Araújo, Márcia Rocha, Guilherme Ferreira. Tem uma lá da Índia, lá está acompanhando o programa, viu? Ah, que legal. Pois é. A Valmira Carvalho... Trabalhei com os indianos na Missão de Paz do Kosovo. São pessoas extremamente eficientes na questão tecnológica. Olha aí. Isso aí eu leio bastante. São muito bons, muito bons. Verdade. A Valmira Carvalho faz um comentário em cima da sua abordagem sobre segurança. Ela deseja a todos aqui do estúdio uma boa tarde. Boa tarde a você, Valmira. Como uma pessoa que não vive a realidade da população, que está terrível. A cada dia somos reféns dos bandidos. Estamos presos em casa. A cada dia a violência vem piorando, coronel. A Valmira Carvalho. Aumentou, né? Não, olha só. Aí vamos lá para os dados, né? Eu não domino todos os dados, gente. Eu fui para a reserva, não estou na ativa mais, eu estou na reserva, mas continuo usando de todo o conhecimento, de tudo que a polícia me deu, que a sociedade me deu, para voltar isso à própria sociedade. Faço minhas palestras de segurança, estou a todo instante escrevendo sobre segurança, tudo que envolve segurança no Distrito Federal eu tenho tentado participar. Estou em várias emissoras conversando com as pessoas, em vários programas da web. Então, assim, eu tenho feito o possível para poder ajudar nessa questão. E tem um problema sério com relação aos dados. Qual é a comparação de dados que nós temos, Jorge? Sabe como é feito? Nós avaliamos, por exemplo, acabou o mês de janeiro, né? Nós estamos no final de fevereiro, vai entrar março, daqui a pouco tem uma nova, entre aspas, prestação de contas da segurança para a sociedade. Acontece sempre no início do mês. E qual é o dado de comparação? É o ano anterior. Gente, o ano de 2017 foi horrível. Os dados são altíssimos. Pega o ano de 2015, que tiveram bons dados. Aí você, quando entra em 16 e 17, os dados são péssimos. Engraçado, né? É óbvio que os dados agora vão ser melhores. É óbvio que os dados vão ser melhores. São melhores porque estavam numa condição tão ruim, que assim, é quase impossível. Quando você não tem nada e ganha aumenta 100%. Entende? Quando você não tem nada, você ganhou 1. Quanto você subiu? 100%. Para baixo é a mesma coisa. Você teve um crime, teve 10 crimes. Não, agora, melhor ainda, teve um crime, agora não tem nenhum. Não, nós melhoramos em 100%. Então, assim, se os dados de 2016, 2017 eram horríveis, o argumento do governo que agora está melhorando é absurdo. O que a gente viu que foi o estupro, né, que a gente estava dando uma olhada, que aumentou, né, que deu uma aumentada, acho que de 12%, se eu não me engano. Bem, nós temos uma reportagem hoje do maior jornal do Distrito Federal que trata sobre a questão de violência
E aqui está colocado aqui, em janeiro de 2018, nós tivemos 61 estupros registrados contra 59 em janeiro de 2017. A grande questão é que eu não tenho o dado aqui, a gente poderia buscar o dado lá de janeiro de 2015, janeiro de 2014. Aí sim a gente ia ver a questão dos dados. Além do que, e aí eu não posso confirmar isso, existe pessoas dizendo que os dados não estão corretos. Eu tenho aqui para o senhor, aqui, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o estupro a partir de janeiro de 2015 está 45 dados. Então, se você comparar de 45 para 61, concorda? Sim. Então, assim, há uma diferença grande. Então, essa comparação que o governo está fazendo, ainda que eu não acredite totalmente nos dados, existe aí, fora a questão da subnotificação. Quer ver um exemplo de subnotificação absurda? Furto e roubo de celular. É um inferno. Ontem, inclusive, estava passando uma reportagem sobre isso. As pessoas até falando, poxa, eu estou perdendo vida, né, por conta de celular, dos roubos de celulares. Olha só, imenso. Gente, se ponha no lugar do cidadão. As pessoas se esquecem. Se ponha no lugar do cidadão. Ele trabalha um mês inteiro, às vezes ganha um salário mínimo, ganha um pouco mais de salário mínimo. Aí ele me vai lá na operadora, a operadora faz um plano para ele. Em 24 meses, às vezes, ele paga uma quantia ali absurda, porque embute um juro, chega a comprar um celular de R$ 2.500, às vezes o celular é 1.000, mas sai para ele pelo dobro. Exato. Ele paga aquilo quando ele está lá na metade do carnê, ou seja, daquelas prestações, me vem um mala e toma aquilo dele. Cara, isso é revoltante. Não, e aumentou, fora isso que aumentou, foi muito. Exatamente. Coronel Jean, tem uma pergunta aqui de uma que tá, a pessoa que está acompanhando é o Renato Araújo. Senhor Coronel, você não acha que a Polícia Militar do Distrito Federal tem que ter um representante na Câmara Legislativa que ajude a melhorar as condições dos policiais militares do DF, disponibilizando recursos para a segurança pública? Claro, claro. Eu acho que não só a Polícia Militar, mas outras categorias poderiam ter representantes lá. Sim. Mas o que é importante, isso é importante, é uma discussão que a gente tem dentro da polícia, que o representante da polícia, ele não é um representante da polícia, gente. Ele é um representante do Distrito Federal. Então, quando a gente se põe à disposição para ser eleito, nós temos que ter isso muito fixo na cabeça. É claro, é a minha categoria, e eu vou buscar voto dentro dela, e eu tenho propostas firmes, concretas para os nossos policiais, de valorização não só do policial, como também da sua família. Mas, em hora nenhuma, se o candidato chegar aqui e dizer, olha bem o que eu vou dizer agora aqui, e vocês podem me criticar por isso, todos que estão aí vão me criticar por isso, e eu sei como me comportar e responder a respeito. Se o candidato chegar aqui e dizer assim, eu sou o candidato da Ceilândia, ele está errado. Sabe por quê, Jorge? Porque ele não é o candidato da Ceilândia. Ele é o candidato do Distrito Federal. Ele vai ter que trabalhar por todo o quadradinho. Ele vai ter que trabalhar pela saúde em todos os lugares. Ele vai ter que trabalhar pela educação em todos os lugares. Ele vai ter que trabalhar pelo transporte, que está um lixo, em todos os lugares. Ele vai ter que trabalhar pela educação em todos os lugares. E ele vai ter que trabalhar pelo desenvolvimento econômico de todos os lugares. Se nós não pensarmos essa cidade como um todo... De uma forma geral, né? E se o deputado distrital sentar na cadeira e não tiver competência, capacidade de entender a nossa cidade de Planaltina ao Gama, ou a Santa Maria, que é onde eu comandei por 2 anos, se ele não tiver condição de entender de Braslândia a São Sebastião, ou muito depois de São Sebastião, ele não tem condições de sentar naquela cadeira. Infelizmente, ele não vai ter condições. Sabe por quê? Porque ele vai dizer, ou ele vai destinar emendas, como eu tenho visto, para uma determinada cidade apenas, entendeu? E não vai resolver o problema das outras. E se você não resolve o problema de Samambaia, você não resolve o problema de Ceilândia. Se você não resolve o problema de Taguatinga, você não resolve o problema de Ceilândia. Se você não resolve o problema do pôr do sol, você não resolve o problema do sol nascente. Se você não resolve o problema como um todo, você não resolve nada.
Então é preciso, gente, eu peço encarecidamente que vocês reflitam um pouco mais sobre essas colocações. Sabe, olha o grande problema que nós temos. Ceilândia, os votos são absolutamente divididos. Vocês sabiam disso? Sabemos. Completamente divididos. Sabe por quê? Porque tem um candidato em cada quadra. Tem um candidato em cada quadra. E é justo. O cidadão ele tem o direito, exatamente. Deve ter o direito de se candidatar. Mas se ele é o candidato daquela quadra, ele não é o candidato da Ceilândia como um todo. Se ele é o candidato só da Ceilândia, ele não é o candidato da região oeste, que envolve todos esses lugares que eu falei para vocês. Se ele não é o candidato do Distrito Federal, ele nunca vai poder ser o candidato da região oeste. Ou seja, ou nós temos candidatos que pensem na cidade como um todo e trabalhem como um todo para a cidade, ou nós não temos bons candidatos. Entendem? Então, temos sim, vou buscar meus votos dentro da polícia e vou lutar por ela. Mas nós temos sim que olhar a cidade como um todo. É isso aí. Coronel Jean, nosso tempo está acabando. Gostaria que o senhor deixasse um recado aí para a população do Distrito Federal, para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Já está acabando? Já. O tempo voa. Antes de mais nada, eu queria pedir perdão. Eu acho que eu falo demais. Me desculpem pelo atraso mais uma vez. Me desculpem pela forma, às vezes, um pouco enfática de me comunicar. Mas é porque eu acredito demais nas minhas palavras. Eu acredito demais naquilo que eu falo. E o meu recado vai para o Distrito Federal todo e vai para a população de Ceilândia. Como pode uma cidade com 300 mil habitantes, talvez mais de 300 mil habitantes, não ser uma cidade poderosa, grande e desenvolvida como nós temos em outros lugares? Eu morei em São Paulo. Uma cidade de 300 mil habitantes em São Paulo, ela tem tudo. Ela é grande, ela tem empresas, ela tem indústria, ela tem um batalhão próprio, ela tem tudo é desenvolvida. Como que pode nós viemos ter um shopping na cidade de Ceilândia, que ainda se discute se é ou não da Ceilândia, há pouco mais de 4 anos, 3 anos. Exatamente. Cadê o cinema de Ceilândia? Cadê o cinema de Ceilândia, gente? Entendem onde eu quero chegar? Sim, exatamente. E não é só aqui, é Samambaia. Entende? É Planaltina. Não tem nada. Então, assim, ou nós desenvolvemos as nossas áreas no Distrito Federal, trazemos indústrias não poluentes, emprego, desenvolvimento para cá, ou nós vamos continuar dependendo sempre dessa questão central, sempre dependendo de um governo que chega e centraliza tudo. Nós precisamos mudar isso, gente. Então, muito mais do que a pessoa do Coronel Jean, são as ideias do Coronel Jean. Boas pessoas discutem ideias. Pessoas medíocres discutem pessoas. Então esse é o meu recado. Contem comigo, independentemente de qualquer coisa. Estou sempre à disposição de vocês e à disposição da rádio. Meu Facebook, eu uso muito o Facebook, então tá lá, Coronel Jean 190. Meu Instagram, Coronel Jean 190. E o meu e-mail, Police de polícia em inglês, JPOLICE 17, numeral 17, @gmail.com. Entre em contato comigo, eu passo meu telefone. Eu não gosto de passar o telefone para todo mundo assim, claro, porque às vezes nós temos pessoas mal intencionadas. E agora, só para vocês saberem, tem um golpe que rouba o WhatsApp da pessoa. Olha que absurdo. Sério? Você não tá sabendo. Rouba o WhatsApp da pessoa. Estive numa rádio outro dia e uma das participantes relatou isso para mim em detalhes, como se faz para roubar, como eles roubaram o WhatsApp dela. Ela continuou falando, mas perdeu o WhatsApp para sempre. Então, entrem em contato comigo, eu passo meu telefone, passo meu WhatsApp e a gente pode conversar cada vez mais. Me desculpem mais uma vez o alongar das palavras, estou à disposição. Muito obrigado. Jorge Quartan? Agradeço aí a todos os ouvintes, ao pré-candidato a distrital Coronel Jean, Roberto, e gratidão pelo programa de hoje. Esse foi o Ceilândia Estação Entrevista na Rádio Estação 26. Peço desculpas aqui pelo nervosismo, porque eu acabei de receber uma notícia aqui, tanto quanto perturbadora. É outro assalto, viu, Coronel?
Inferno. Outro assalto. Onde foi? Parece que tá... Deixa eu só checar aqui a fonte. Deve estar em Taguatinga. Deve estar acontecendo às vezes. Infelizmente. Tá pedindo para... Estão aguardando aqui o restante das notícias aqui. Eu peço até desculpas a vocês. Quero agradecer pela oportunidade. Esse foi o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto e Jorge Quartan. E estamos na próxima sexta-feira, novamente aqui às 13 horas, trazendo um outro pré-candidato para poder conversar com vocês, eleitores, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana.